Num jogo que foi muito igual, né, o Santos criou muitas chances, né, poderia ter saído na frente logo no primeiro minuto, chute na trave do Lucas Lima, mas parece que é aquela noite que nada dá certo, né, chances criadas, o Bragantino abriu o placar num pênalti, o Santos teve ali, reclamou de pênalti em cima do Lucas Braga também. Num jogo assim, muito acirrado, que o placar, de repente, não reflete o que foi a partida, como fazer a equipe reanimar depois de uma pancada dessa, né? Depois de 3 vitórias seguidas, saiu da zona de rebaixamento, agora volta, como reanimar o ânimo do grupo para um jogo difícil no Beira-Rio? Da mesma maneira, primeiramente, boa noite, né? Da mesma maneira que foi feito até agora. Acho que suas palavras, não vou jamais tirar o mérito do adversário, até porque o adversário soube aproveitar as chances que teve. E foi como você falou, a equipe encarou de igual para igual uma das melhores equipes do Brasil, não é à toa é a segunda colocada do Brasileirão. Mas a equipe se portou muito bem, criou várias oportunidades, infelizmente não fizemos o gol. Ter calma, todo mundo, falei lá no vestiário que todo mundo tem que ficar de cabeça erguida, chateado pela derrota sim, estamos muito chateados, mas sabedores que jogamos com muita intensidade, competimos o tempo inteiro, e volto a dizer, enfrentamos uma equipe que tem um conjunto muito forte já faz tempo, e que é bem treinada pelo professor Caixinha, então o momento deles é melhor, acho que até por isso mais tranquilidade para fazer os gols, e eu só teve a agradecer a minha equipe lá dentro por tudo que fizeram, o mérito do adversário em ganhar o jogo por ter concluído as oportunidades. Estou muito feliz pelo meu time. A molecada correu como tem que correr, tanto que a torcida também soube enxergar isso no final, entendeu? Então é isso que o que a gente tem que dar para o Santos, é isso. Tem dia que infelizmente as coisas não vão acontecer. Hoje foi um dia, mas como eu falei, estou muito feliz pela equipe, não pelo resultado, mas pela que a equipe correspondeu. Mudamos de padrão, de esquema também durante a partida. Um jogo muito difícil, mas está de parabéns todos os jogadores, porque se entregaram ao máximo. Infelizmente o resultado não veio. Agora, domingo, já não dá tempo nem para comemorar a vitória e muito menos derrota. Ficar triste por derrota. Domingo temos um jogo dificílimo lá em Porto Alegre, mas a equipe vai forte para lá. Boa noite, Marcelo. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha de Campinas. O Rincon é um jogador muito físico, de muita marcação, e ele tem feito o diferencial nos últimos jogos. Queria saber qual o peso da ausência dele hoje na questão da marcação no corredor central do campo, e, se me permite mais uma pergunta, o quanto a ausência dele interferiu no resultado de hoje. Veja, o Rincon é um jogador que se encaixou muito bem no esquema, né, nosso, e no clube principalmente, né, tanto que é o nosso capitão. Ele com certeza faz falta em qualquer equipe. Mas assim, que nem eu vou falar, os que entram têm dado conta do recado. Logicamente, ele seria mais uma força. Mas a equipe se portou bem. Ele vai voltar no jogo de Porto Alegre agora, é um reforço para a gente. Perdemos o Jean Lucas e o João Paulo, né? Mas é assim, cara, a gente não tem que lamentar. Os que entram também estão dando conta do recado. Todos os jogos que a gente, nas 3 vitórias que nós víamos, quem entrou acabou até resolvendo o jogo para a gente. É como eu falei, o peso não é só dele, o peso é de todos. Ele é um cara que está ajudando muito, um ótimo jogador, um ótimo profissional, mas a equipe também, quem entrou, correspondeu e fez de tudo para conseguir o resultado, e fizemos um bom jogo. Marcelo, boa noite, aqui do seu lado direito. No intervalo, você vai com uma derrota por 2-0, faz 3 mudanças. Sim. E o que se imaginava era que o time se assentasse em campo para tentar, pelo menos, reverter. O gol, da forma como aconteceu, para a torcida, acho que para todos, uma ducha de água fria. Como foi isso dentro de campo para lidar, né? Porque você buscava uma reação com 2 contra, com 3 a situação fica muito mais complicada. Queria que você falasse do trabalho no vestiário e o gol no início do segundo tempo. O trabalho no vestiário foi exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. A equipe se portou, perdeu as oportunidades. Tomamos um gol sofremos um pênalti, né? Que fomos para o vestiário e demos uma injeção de ânimo. Eu mudei o esquema do time para colocar 2 rápidos. Soteldo era só para meia hora, mas acabei colocando ele para jogar 45. E não só ele, como Mendonça, aberto pela velocidade, por ele jogar com a linha alta. E é o que você falou, é bem isso mesmo. A bola, se não me engano, ia muito longe do gol. Pegou no braço, não sei de quem foi ali, se foi do Joaquim, e a bola entrou. Aí realmente é difícil, por mais que você tente sair. Mesmo assim, a equipe procurou, a equipe tentou, a equipe teve várias jogadas de profundidade.
muitas chances de gol que não conseguiu converter e é isso. Tem dia que nada acontece por bem, mas assim, nunca tirando o mérito do adversário, porque soube concluir as suas oportunidades, a gente tem que ser correto nessa situação. Boa noite, Lucas Barros, do Diário do Peixe. Mesmo com o placar adverso, no primeiro tempo o Santos criou bastante. Teve bastante oportunidade de gol, chegou bastante na área, chegou até a pedir pênalti algumas vezes. No intervalo, você troca o desenho tático e volta com 4-3-3, que o Santos, com você, não tinha usado ainda. Sim. Qual foi sua ideia para esse segundo tempo? Mesmo o Santos tendo criado, você trocou o desenho tático que vinha funcionando nas últimas partidas? Eu troquei porque eles estavam flutuando muito ali, nossos 3 zagueiros acabavam de sobrar muito, e o Sacha, um jogador esperto, estava vindo flutuar muito ali com o Evangelista, onde deu um pouquinho de trabalho para nós no primeiro tempo. E quando você vai com 2-0 para o vestiário, você tem que tentar. Trabalhamos durante a semana até também na linha de 4. É importante salientar que o Kevson estava até bem no jogo, e o Dodô foi a opção até também para não ser surpreendido, e a gente poder continuar saindo com 3 lá de trás, adiantando o Braga pelo lado direito. Isso tudo foi falado no vestiário, mas assim, a equipe criou, é difícil falar isso, entendeu? Mas assim, a equipe, eu estou muito satisfeito pelo que a equipe criou, porque pegamos um adversário dificílimo, um adversário que tem um conjunto muito bom, um toque de bola, é o time que mais pressão pós-perda tem no campeonato, que mais finaliza, e a equipe se portou muito bem, jogou de igual para igual. Infelizmente não conseguimos executar nossas finalizações, eles foram felizes na deles. Entendeu? É assim que funciona. Boa noite, Marcelo. Bruno Lima aqui da Trivela. Não que você precise avaliar, fazer algum tipo de comentário, mas você acha que, de alguma forma, os pênaltis não marcados ou a postura do Klaus, principalmente no primeiro tempo, de alguma forma desestabilizou o Santos para a segunda etapa ou não teve nenhum tipo de influência? Não, isso não. A gente pediu pênalti, principalmente no do Braga, né? Eu achei uma coisa assim bem forte, né? Ele trouxe a bola para dentro e depois caiu na área ali, mas o VAR está ali para analisar e não deu nada. Eu não vi o lance ainda, não posso falar. Eu gosto muito do Klaus apitando, é um excelente juiz, um juiz de referência, entendeu? E assim, os jogadores, a gente sente que tem uma ansiedade grande, né? Até pelas 3 vitórias que conseguiu, mas isso não desestabilizou, não. O pessoal ficou tranquilo, no intervalo voltamos a colocar as coisas no eixo, voltamos, infelizmente tomamos aquele terceiro gol, que foi crucial, até para o ânimo dos próprios jogadores que estavam em campo. Mas mesmo assim, volto a dizer, continuaram tentando, criando, e isso que é o mais importante, é que eu falo para eles, a gente não pode deixar nunca de criar nem de competir. Se o adversário for melhor e fazer por merecer a vitória, tudo bem. Foi o caso de hoje, com as finalizações acertadas deles, e infelizmente a nossa não. Marcelo, boa noite, Eduardo Jardim, TV Cultura Litoral. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre como vai ser o lado mais da preparação mental para essa próxima partida, já que a rodada foi bem ruim para o Santos, né, em termos de resultados. E já emendar uma segunda, que você não vai ter 2 jogadores importantíssimos, né, o João Paulo e o Jean Lucas suspensos. Sim. Se você já pensa nos substitutos para eles. Obrigado. Assim, o lado mental, é que nem eu falo, se você parar para pensar as 3 vitórias, se não tivesse conseguido as 3 vitórias, nós estaríamos aonde hoje, né? Hoje é praticamente tiver ganho o jogo aqui e ter perdido para o Palmeiras lá. Então a gente não tem que abaixar ou para o Bahia lá. A gente não tem que baixar a guarda em nenhum momento. Pelo contrário, a equipe está bem centrada no que tem que ter feito, está bem ciente do que fez hoje, das coisas boas, que foram muitas que teve. E esses jogadores estão de parabéns. O lado mental deles está ótimo e a gente vai para um jogo dificílimo, sem 2 jogadores. Mas é que nem eu falo, de repente você perde uns atletas e ganha outros que tem uma oportunidade e pode salientar. A gente vai trabalhar a partir de amanhã para ver tudo isso aí. Marcelo, boa noite. 2 perguntas, por favor. Uma é sobre a capitania do Jean Lucas, né? Porque que ele foi escolhido hoje. Sim. E a segunda é sobre o Mendonça. Você conhece bem o torcedor do Santos, e a gente vendo ali a arquibancada, quando o Mendonça vem correndo com o Soteldo, primeiro se comemora o Soteldo e depois todo mundo lamenta o Mendonça. Boa parte da torcida não está muito animada com o desempenho dele, mas é você que vê os treinamentos. Então eu gostaria que você explicasse por que o Mendonça talvez tenha passado na fila em relação a alguns jogadores, mesmo com essa falta de ritmo recente. Qual foi a primeira? Desculpa, Moçante. Sobre o Jean Lucas, capitão. O Jean Lucas, capitão, porque a gente adotou isso, não tivemos o Rincon hoje. E por ser um jogador de meio de campo, um cara que representa muito o clube, a torcida tem uma representatividade muito grande nele. E ele foi escolhido por isso, por ser um grande jogador, um cara líder de grupo também. E isso tudo fez parte. A questão do Mendonça, teve machucado, está trabalhando muito, trabalhando com muita vontade.
É um jogador que agrega bastante. E, assim, na intenção de abrir o time, eu não vejo que ele passou à frente de ninguém. Muito pelo contrário. É um jogador que já fez vários gols no Santos. A torcida eu sei que tem um pouco de impaciência, mas é um jogador que está muito preocupado com a situação do clube, trabalha muito, trabalha forte. Não só ele, mas todos, para conseguir o melhor para o clube. Marcelo, boa noite. Boa noite. Você falava sobre a torcida no fim do jogo, né, que reconhecendo o trabalho da equipe dentro de campo. Não é tão comum assim, né, no momento que está o time do Santos, na zona de rebaixamento, a torcida no fim do jogo aplaudiu o time. Qual que é a importância disso? Como que vocês sentiram esse apoio da torcida no fim do jogo? Assim, é importantíssimo, né? Essa torcida nossa nunca nos abandonou, sempre está junto com a gente. E acho que é mérito, eu não posso dizer mérito, você entende? A gente não vai, porque a torcida aplaudiu e a gente está... Não estamos tranquilos, estamos bem chateados com a derrota, mas é um reconhecimento do que eles fizeram em campo. Que esses jogadores lutaram, que esses jogadores correram, criaram chances, e a torcida está ali para ver, e todo mundo viu o que aconteceu. Infelizmente, hoje foi um dia que não conseguimos finalizar bem, e o adversário soube aproveitar. Então, o reconhecimento nada mais é do que esses jogadores fizeram. Então, assim, o placar foi muito, muito ruim para a gente, com certeza, mas assim, o que a gente implantou aqui para ter competitividade, intensidade, e o time criou bastante. Então, isso que a gente procura. E o que a gente precisa é isso. O campeonato é duro, o campeonato é difícil. Com as 3 vitórias, eu sempre falei aqui que não tinha nada de oba-oba, muito pelo contrário. A gente é pezinho no chão o tempo inteiro, mas o importante é salientar o que esses jogadores fizeram. Fizeram uma grande partida contra um grande adversário bem treinado. Infelizmente perdemos, mas agora não dá tempo de lamentar a derrota e nem de comemorar a vitória. Já temos um adversário domingo que é difícil, mas a gente vai lá para fazer um jogo de igual para igual. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Você comentou sobre a rodada que não ajudou e sobre a parte mental dos jogadores, né? E a luta contra o rebaixamento se tornou a principal disputa do Campeonato Brasileiro, talvez a mais acirrada, ali, em que as equipes estão muito perto umas das outras. Você acha que é algo que vocês vão ter que lidar até o fim do campeonato? Como é que você já falou sobre a parte mental, mas como é que é esse planejamento diante dessa disputa tão acirrada que se mostrou no campeonato? O planejamento é o mesmo que a gente fez depois do jogo do Bahia. Com o Vasco, depois agora com o Palmeiras, que vieram... Nosso campeonato é um só, esse aí, eu sempre salientei isso. Nosso campeonato é sair lá de baixo, da zona de incômodo. Essas 3 vitórias que tivemos colocou nós de volta nesse bolo todo aí, deixou nós de igual para igual com todo mundo, e a gente vai lutar até o fim. Esse é o nosso campeonato. A parte mental é totalmente feita exatamente nesse sentido, já está todo mundo sabendo disso, todos são sabedores, e todos assimilaram bem tudo isso. Você pode ter certeza que as 3 vitórias nos deixou muito fortes. E eu digo o jogo de hoje, todo mundo chateado, mas estamos fortes também por tudo que fizemos em campo. Logicamente, volto a dizer, estamos chateados pela derrota, mas o nosso desempenho com uma grande equipe foi muito bom. Marcelo, aqui, ó. Queria que você falasse da próxima rodada. Como que você espera o jogo contra o Inter? Como vai ser o planejamento para essa partida? Só queria que você falasse do jogo do Inter. É descansar bastante, não temos muito tempo, né? 48 horas dá no dia da viagem para lá. E é ter calma, descansar os atletas agora. E o planejamento é o mesmo que foi feito para Salvador, que foi feito para Barueri, para o próprio Vasco aqui. É ter calma, sabe? Todo mundo ficar ciente do que temos que fazer, do que estamos fazendo, que é o mais importante, que estamos fazendo bastante coisas boas. E é isso, trabalhar, ter calma, descansar o pessoal, que domingo vai ter a batalha, uma grande equipe, mas a gente já provou que tem condição de jogar para igual e não vai ser diferente. Obrigado, pessoal. Vou encerrar aqui. Obrigado a todos.